Oi, Du. Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês por aqui. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando. Compartilhem com os amigos, as pessoas que gostariam de ouvir sobre esse assunto ou que precisam, talvez, começar a entrar em contato com o que é espiritualidade, qual a importância na nossa vida e para a nossa saúde, acima de tudo. Vou mandando para os contatinhos aí. Não sei onde é que manda, mas tá aí embaixo. Muito frio por aí? Aqui tá frio, meu Deus. Já tô de blusa de lã. Boa noite para quem tá entrando. Vamos mandando para as pessoas para que entrem o maior número possível de pessoas para que todo mundo possa acompanhar desde o início e a gente se conecte e vá falando a mesma língua. O assunto de hoje é bem especial, não é algo fácil de falar, porque a espiritualidade é algo muito subjetivo, cada um tem a sua impressão sobre ela, né? E não foi muito fácil preparar isso para vocês, não. Na verdade, eu tô me preparando faz dias, porque é uma coisa que a gente muito mais sente do que lê ou estuda em algum lugar. E o que eu vou falar para vocês hoje é fruto dos últimos anos da minha vida, de tudo que eu aprendi como médica, mas também como pessoa, tá? Porque desde muito cedo eu acho que eu entendi que a espiritualidade ela não é uma coisa separada, uma coisa divisível. A gente está sempre em contato com ela de diferentes formas, cada um dentro do seu entendimento e da sua consciência. Bom, já temos 14 pessoas, então vamos começar o nosso assunto de hoje, tá? Eu quero perguntar para vocês que estão aí, o que é espiritualidade para você? Como que você define a espiritualidade na tua vida? O que ela representa? Ela tem um conceito para você? Se alguém quiser comentar aqui embaixo e compartilhando a reflexão que vocês tenham sobre espiritualidade, vai ser bem importante, tá? O que é espiritualidade? Será que espiritualidade tem a ver só com religião? Será que para eu ser espiritualizado eu tenho que frequentar e ter uma religião na minha vida? Será que uma pessoa que é ateu, ela pode ser espiritualizada? O que vocês acham? É possível isso? É possível ser espiritualizado tendo ou não religião, acreditando ou não em Deus? O que vocês entendem como espiritualidade? Conexão com Deus. Alguém comentou ali, a relicário. Conexão com Deus. Excelente definição. Alguém mais quer contribuir com a nossa percepção de espiritualidade? Bom, vocês vão comentando aí, eu vou compartilhar a minha percepção de espiritualidade. Ela é um conceito difícil de a gente definir, né? O Du falou, o poder de emanar vibrações, bem-quereres, positividades e afins. Para mim seria isso. E muito mais, porque é uma coisa que a gente talvez muito mais sinta do que consiga definir, né? A espiritualidade, para mim, eu começaria definindo como acreditar que a gente é algo além de apenas um corpo físico, tá? Eu acho que a espiritualidade começa aí.
A gente entender que a gente não é só esse corpinho aqui que nasce, cresce e morre. A gente entender que a gente tem outras dimensões do nosso ser. E acho que isso é bem palpável se a gente olhar com olhos mais atentos e com um pouco mais de consciência na nossa vida. E não tem a ver com religião. Acho que a espiritualidade ela vai muito além da religião, né? Porque cada religião tem os seus dogmas, as suas crenças, os seus valores, os seus simbolismos, a sua forma de cultuar, de acreditar nisso e não acreditar em tal coisa. São apenas regras que a gente pode optar por seguir ou não, né? Mas a espiritualidade, ela não tem regras, ela não tem certo e errado, ela não tem polaridades, ela não tem alguma coisa, como é que fala? Uma hierarquia de poderes. A espiritualidade, ela não entende, não entendo ela assim, né? Ela foge do que a gente entende de regras e conceitos fixos. Para mim, a espiritualidade, ela começou assim a se desenvolver, porque é uma coisa que a gente desenvolve, tá? Não importa quem seja você, como seja a sua vida, você pode querer ou não querer desenvolver a sua espiritualidade. Mas para mim ela começou quando eu comecei a querer entender o sentido das coisas, por que as coisas eram como eram, a vida, as relações, os acontecimentos, por que acontecia coisa ruim, era realmente necessário acontecer tudo aquilo de ruim. Então eu sempre tive anseios dentro de mim e perguntas que eu queria responder, porque elas me inquietavam por dentro. E eu lembro muito bem uma vez, quando eu estava na faculdade de medicina, antes da metade da faculdade ainda, bem no início, e eu fui fazer um estágio em uma clínica de imagem. E fiquei sentada na recepção esperando o professor chegar, e aí do lado tinha um revisteiro, né? E uma revista me chamou muito a atenção. Ela tinha uma capa preta, assim, e o título da capa era Qual o Sentido da Vida? Aquilo já me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha visto ninguém, nenhuma religião, nenhuma reportagem, ninguém abordar uma pergunta assim tão de frente, tão de cara, né? Qual o sentido da vida? Então me chamou muito a atenção. Eu estava num momento espiritual, vou colocar assim, que a religião na qual eu tinha sido batizada, ela não fazia muito sentido para mim, enquanto prática, enquanto me trazia algum tipo de resposta e conforto. Porque é isso que a gente busca numa religião, né? Você ter um ponto de conforto, ter um ensinamento que te traga um pouco de paz e quietude. Então eu não estava encontrando isso na religião que eu tinha crescido, né? Não por falha da religião, era porque para mim naquele momento a prática, né, que eu sentia de fazer não estava acontecendo lá. E eu precisava realmente de algum lugar para estudar, entender um pouco mais a vida, né? E aí eu descobri essa revista, Qual o Sentido da Vida, abri a reportagem, li, achei bem interessante a abordagem, vi que era um monte de pessoas japonesas que comentavam, enfim, e descreviam as coisas com muita categoria, me interessei, e no final, assim, da revistinha estava escrito reuniões semanais da Seisho no Ie, tal hora e tal lugar, e eu comecei a frequentar aquele lugar, tá? E eu já entendo isso como a espiritualidade agindo, tá? A espiritualidade, eu penso assim que é um poder maior, algo onisciente, algo onipresente, que sabe de tudo e que atua, né? A gente nem sempre vê, porque nem sempre a gente está acordado e consciente o suficiente para perceber a espiritualidade agindo, mas ela está. E ali entrou na minha vida a Seisho no Ie, que é uma filosofia de vida, nem é uma religião, e por muito tempo eu fiquei estudando e aquilo fazia com que eu fosse uma pessoa melhor e também contribuiu para o meu crescimento enquanto profissional, enquanto médica. Na faculdade eu tinha uma disciplina que se chamava Relação Médico-Paciente. Acho que foi talvez a primeira vez que eu tive entendimento da espiritualidade dentro da saúde, tá?
E essa matéria, ela falava muito da gente ver, né, a pessoa que está na nossa frente de forma integral. A gente olhar o paciente além do que ele está falando, né? E nessa matéria a gente falava muito de psicossomática, né? Essa palavra sempre me marcou muito desde a primeira vez que eu ouvi, né? Psicossomática é um sintoma físico causado por um problema psíquico, emocional, enfim, mental, né? Isso é psicossomática. Um sintoma físico que vem de um problema, uma alteração mental ou emocional. Então aí já me dava a ideia de que a gente não é só um corpo físico, tá? E eu entendo que a gente possui 4 tipos de corpos. Eu vou colocar assim, tá? O corpo físico, que é esse bonitinho que a gente tem, que carrega os nossos órgãos, que tem todas as funções fisiológicas, que é uma grande máquina perfeita. Corpo físico. Temos o nosso corpo mental, eu vou colocar assim, ou a nossa mente, tá? A nossa mente é onde estão os nossos pensamentos, os nossos valores, o que a gente entende como certo, como errado, o nosso ego, os mecanismos de defesa, as nossas qualidades, a nossa personalidade. Então, a mente, ela tem muitas subdivisões também, mas seria o segundo corpo, tá? O terceiro corpo seria o corpo emocional, tá? E ele é diferente do mental, por quê? No corpo emocional estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? E eles advêm, as memórias do corpo emocional advêm dos sentimentos e emoções que a gente teve durante a vida, tá? Então, como você se sentiu em tal situação, um trauma que você teve de infância porque te gerou tal sentimento, o amor que você sente, a raiva, o rancor, a alegria, a felicidade. Então, são situações que te desencadeiam algum tipo de emoção. Esse é o corpo emocional. E aí, o quarto corpo seria o espiritual, tá? E aí, eu fiquei tentando definir, né, corpo espiritual. Enfim, eu entendo o corpo espiritual como a nossa alma. É o que anima o nosso corpo, tá? Diferente da nossa mente, das nossas emoções, existe o corpo, essa alma que anima o nosso corpo, tá? Que sem ela, a gente seria só um corpo, tá? Porque não existiria essa energia que faz tudo aqui no nosso corpinho acontecer, tá? Ela é mais difícil de definir e eu sei que falar em espírito e alma, cada um tem o seu entendimento, tá? Mas não se limite a conceitos que vocês já ouviram de alma, de espírito, mas tenham sempre a mente aberta, porque é uma coisa realmente difícil de definir e eu sei que ela varia em cada pessoa, tá? E a espiritualidade na saúde, ela é muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque uma pessoa que ela é espiritualizada, ela tem essa busca constante por ser um ser melhor para si, em primeiro lugar, e em segundo lugar para os outros, ela desenvolve um modo de viver e ver o mundo diferente, tá? E ela passa a não aceitar qualquer coisa para si. Porque quanto mais a gente cresce na espiritualidade, mais conhecedor de nós mesmos a gente se torna, tá? E acho que não existe nada mais profundo e grandioso do que viver a nossa vida sabendo quem a gente é, sabendo das nossas verdades, o que é importante para nós e sabendo quem a gente é. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que talvez seja um pouquinho difícil de responder, mas ela é necessária. Quem é você se a gente tirar o seu trabalho? Sem o teu trabalho, quem é você? Sem a tua família, quem é você? Sem os diplomas que você pendura na parede, quem é você? Sem o teu carro, sem a tua casa, sem a tua conta bancária, quem é você? O que sobra de você se a gente tirar todas essas esferas materiais que a gente acha que é a gente? A gente não é o nosso carro, a gente não é a nossa família, a gente não é o nosso dinheiro, a gente não é os nossos diplomas, tá?
E esse entendimento de quem a gente é lá no fundo, a nossa essência, a nossa verdade, é o que constitui o contato com o nosso espírito e a nossa alma, tá? Não sei como que vocês entendem isso, mas a alma é algo muito profundo, muito íntimo seu e muito verdadeiro, tá? E quando a gente vive em consonância com os anseios da nossa alma, aqueles bem lá no fundo, a gente é mais feliz e é mais realizado. Não que isso seja fácil de fazer, não é, tá? Não é, porque a gente vive numa sociedade que tem expectativas sobre a gente tem uma família que nos cria com expectativas e a gente vive tentando agradar aos outros e fazer o que os outros esperam que a gente faça. Mas nem sempre isso vai ser suficiente para você se sentir bem, se sentir feliz e se sentir realizado. Então pense, quem é você sem o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, sem o seu nome, seu sobrenome? Quem é você? Lá no fundinho da sua alma. Para vocês terem noção o quanto o tema espiritualidade está sendo importante para o mundo, para as pessoas, para o ser humano no geral, a Sociedade Brasileira de Cardiologia incluiu na sua diretriz de prevenção cardiovascular o tema espiritualidade, tá? E lá eles definem como conjunto de valores morais, não sei o que, tá? Mas essa definição ela não importa, porque ela importa pra você, o que é pra você espiritualidade. Mas ela é extremamente importante de ser abordada. E por que eu tô falando isso? Em toda a minha formação médica, que foram 10 anos, a espiritualidade nunca foi abordada. O médico no Brasil e na maior parte do mundo, ele é formado pela medicina tradicional, tá? A ciência médica, que hoje em dia atua muito embasada na medicina por evidências, que seriam todos os estudos, a parte teórica pesada mesmo, tá? Mas a gente não ouve falar do ser humano, a gente não ouve falar de ser emocional, forma de pensar, espírito, a gente não ouve falar disso. E como que eu trato um paciente se eu não vejo que ele é algo além do corpo físico que está na minha frente? Como que eu posso dizer que eu estou tratando ele e fazendo o melhor que eu posso se eu ignoro que ele tem emoções, que ele tem uma mente, que ele tem um espírito, uma alma dentro dele que tem anseios? Vocês acham que o tratamento vai ser realmente profundo, transformador, que vai haver a cura? Eu vou dizer pra vocês o seguinte, se a pessoa estiver jogando futebol, cair, bater o tornozelo e doer, eu vou dizer, não, beleza, passa um gelol aí, o teu problema é físico. Você caiu e bateu o tornozelo, isso vai melhorar em 2 dias, faz um gelo, tá ótimo, tá? Agora, o que eu vejo todos os dias no meu consultório? Ansiedade, depressão, tristeza, falta de ânimo, falta de vontade de viver, tá? Eu vejo gente com sofrimento emocional, mental e espiritual. E aí eu vou ignorar e dizer isso é coisa da sua cabeça, essa ansiedade, isso daí não existe, é falta de ocupação, é falta de religião. Eu vou falar isso para as pessoas? Não, eu não vou falar. A gente tem que entender que a medicina tradicional, e é essa como a gente conhece, que é baseada em sintomas, exame físico, exames complementares, diagnóstico e tratamento com remédio ou cirurgia. É basicamente por aí. A medicina que todo mundo conhece e que não resolve tudo. E essa percepção eu tive desde muito cedo na faculdade, só que ninguém nunca abordava, ninguém falava sobre isso. E aí quando a gente pensa uma coisa e a gente é a única pessoa pensando, a gente acha que a gente tá errado, tá pensando besteira, aquilo não deve valer muita coisa, né? E aí, pessoal, eu cheguei na cardiologia, que foi a segunda especialização que eu fiz, e acho que vocês sabem que a residência médica, ela se dá dentro de um hospital, então a gente fica
todos os dias lá, durante o dia, durante a noite, final de semana, durante 2 anos. E onde eu fiz a minha residência era um hospital só cardiológico, então tinha muito paciente cardiológico, era de tudo assim, eram só queixas cardíacas, infarto e todas as complicações do coração. E a gente tinha um setor onde ficavam os pacientes mais graves em observação, né, com infarto, que era a maioria. Infarto era assim, gente, num plantão de 12 horas chegava uns 10 ou mais. E a pessoa chegava com infarto, a gente diagnosticava, dava os remédios, mandava para o cateterismo, angioplastia, alguns para cirurgia, e a pessoa depois de 4, 5 dias ela ia embora. Beleza, saía um, entrava outro. Essas pessoas chegavam lá com péssimos hábitos de vida, elas vinham de um estresse muito grande, elas vinham de uma desarmonia na família grande, elas tinham conflitos emocionais, mentais, sociais e familiares. Quem me acompanha aqui no Instagram já ouviu eu falar da síndrome do coração partido, que é um infarto que é desencadeado por uma emoção muito, muito forte. Então eu via muito esse desequilíbrio mental, emocional e espiritual nas pessoas, tá? E além delas chegarem com infarto e saírem boas, elas não tinham essa abordagem mais profunda. Então elas não mudavam o estilo de vida delas, elas não se preocupavam em melhorar as suas relações com as pessoas e muito menos a relação consigo mesmas, tá? Toda doença que a gente tem, ela vem para nos ensinar algo, ela vem por nos apontar algo, tá? Ela é consequência de algum ato nosso, tá? A grande maioria, vamos colocar assim. Uma pessoa que teve um infarto, ela teve anos de maus hábitos, anos de estresse, anos que ela não se olha, que ela não se cuida, que ela não sabe quais são as prioridades dela, que ela não tem tempo para ela e para a família, né? Ela acha que relaxar é sair do trabalho e fazer happy hour, encher a cara no bar. Ela acha que relaxar é aquilo. E aí ela dá infarto e pensa, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Não me espantem nada, são consequências dos nossos atos, tá? E as pessoas hoje em dia estão vivendo muito para fora. As pessoas estão vivendo para fora. A gente sabe mais da vida do carinha do Big Brother do que da nossa própria vida. A gente sabe mais da personalidade da tal cantora, da tal atriz do que da nossa vida. A gente sabe muito mais do mundo fora do que do mundo dentro. E o mundo está mudando. O mundo está pedindo mudanças. E se vocês estão vivendo na Terra como eu estou, a gente está passando por uma pandemia que já está durando 1 ano e 2 meses. E se você ainda não parou e refletiu que algo está errado com a humanidade, você não está acordado e consciente o suficiente, tá? A gente precisa mudar a nossa mente enquanto seres humanos. E a espiritualidade entra aí. Ela quer ser olhada, ela precisa ser valorizada e ser tratada como algo importante, tá? Porque a gente não é o nosso carro que está na garagem e nem a nossa casa. A gente é o que está aqui dentro. Então a gente tem que investir mais tempo, né? Tentando entender quem a gente é, por que a gente se sente como se sente, por que essa doença veio até mim, o que ela quer me mostrar, o que eu vinha fazendo que talvez não seja bom para mim e eu preciso mudar. Então, essa pandemia faz a gente ficar mais fechado em casa, parar de viver o externo e começar a olhar para dentro da gente. E eu sei que muitos de vocês sentem medo, sentem muito medo. Algumas pessoas ficam aterrorizadas e paralisadas com o medo. O medo é uma emoção humana necessária, assim como a ansiedade, assim como a tristeza, assim como a alegria, né? Mas o medo também ele é necessário. Se a gente não tiver medo e vier um leão na nossa direção para nos atacar, a gente não vai fazer nada, o leão vai morder a gente vai morrer,
né? Então o medo é necessário. Mas quando o medo cresce muito, quando ele se apodera da gente, ele nos esmaga. O medo deixa a gente desse tamanho. E a gente imagina que o contrário do amor é o ódio, né? Ou raiva. Ah, o contrário do amor é a raiva. Mas na verdade não é. O oposto do amor é o medo. Quando a gente vibra no medo, a gente se distancia do amor. E o amor é cura, o amor é conexão, o amor é elevação. E o medo, ele nos amedronta e nos encolhe de uma forma que a gente não consegue mais enfrentar a vida. A gente deixa de ser quem a gente fica totalmente dormente no medo, tá? Então, a espiritualidade, ela vem trazer esse conforto e esse entendimento que a gente não precisa ter medo. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que se prevenir, a gente tem que andar acordado para o mundo. Mas a gente não precisa ficar envolto no medo, tá? As pessoas que estão vivendo nessa baixa vibração do medo, medo de pegar o Covid, medo de não sei o quê, medo de sair de casa, medo de viver a vida, essas pessoas estão adoecendo. Elas estão tendo infarto, elas estão tendo depressão, ansiedade. Vocês não têm ideia as coisas que eu vejo no dia a dia, gente. As pessoas com medo de sair de casa, e algumas realmente têm como ficar em casa, né? Essas pessoas estão enlouquecendo, tá? Elas estão arrancando os cabelos delas, porque elas estão envoltas no medo, tá? Então não deixe o medo se apoderar de você, nem hoje, nem nunca, tá? E traga a espiritualidade para sua vida para ter essa conexão e essa certeza que existe algo maior que rege o nosso mundo, que rege você. Você é um serzinho especial que veio para essa terra com uma missão, né? E você pode não saber a sua missão, mas que seja ser melhor a cada dia e que seja ser melhor para você. Não precisa criar uma grande missão dentro da sua vida, de fazer grandes mudanças, ajudar tantas pessoas. Seja melhor para você. E use os seus dias e a sua vida para saber o que é bom para você e o que é ruim para você. A gente tem que aprender também que ser espiritualizado e ser de Deus e ser luz e ser bom significa dizer não, significa nos afastar de coisas ruins, significa você tirar ali do jornal que só fica falando coisa ruim e colocar numa música que você gosta. Significa você dizer não para aquelas pessoas que ficam só te sugando e sugando a sua energia. Significa dizer não para aqueles lugares que você não se sente bem em ir. Isso também é ser espiritualizado. Não é dizer sim e amém para tudo. É saber colocar limites. E na ânsia por agradar tudo e todos, a gente esquece que a gente tem que aprender a dizer não. E eu sempre falo que quando você diz um sim para alguém sem querer dizer aquele sim, você diz o sim só para agradar, mas não é o que você quer. Você está dizendo vários nãos para você mesmo, tá? Eu digo sim para a pessoa, para ajudar ela, mas eu estou dizendo não para mim. Porque eu vou fazer aquilo não é de coração, não é porque eu me sinto bem. É só para agradar, porque eu quero ser bonzinho, quero ser reconhecido, quero que as pessoas achem que eu sou espiritualizado, né? A gente tem uma ideia que ser espiritualizado é ser quase um santo, né? Ou ter uma religião, você tem que ser um santo, é sim para todo mundo, eu dou tudo que é meu, é viver para fora. E não é isso. Ser espiritualizado é colocar limites na nossa vida. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Tratando de muitas pessoas doentes, eu percebi que aquelas pessoas que tinham uma fé e que tinham uma crença na espiritualidade, numa força maior, em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, em algum santo, seja lá o que for, essas pessoas elas tinham uma tendência muito maior de se darem bem nos tratamentos.
Isso era visível, não só para mim, meus colegas, meus chefes, a gente percebia, nossa, como aquela pessoa é para cima, é alta astral, ou a pessoa tá passando lá por um mau bocado, tá internada, mas ela não desiste, ela tem fé, ela tá ali firme, e tem algumas religiões que são muito incríveis, que realmente as pessoas, elas não têm vergonha de falar de Deus. Ela diz assim, doutora, Deus tá comigo, Deus vai me curar. Deus vai me curar, Deus me quer bem, me quer perfeito, me quer saudável. Então, essa fé, essa energia que as pessoas colocam nos seus tratamentos e na sua forma de encarar a doença faz toda a diferença. Eu andei falando aí esses dias sobre acreditar em milagres, né? A Bruna, se não me engano, perguntou se eu acreditava em milagres, né? Que muitas vezes os pacientes dizem que foram curados por Deus, por milagres, e os médicos dizem que isso é besteira e não acreditam. E o que eu acredito é que a gente só se cura se a gente quer ser curado, né? E eu recebo às vezes muitos agradecimentos de pacientes meus que dizem que estão super bem, que estão dormindo bem, sem ansiedade, perderam peso, estão assim assado. E eu penso, nossa, que ótimo, parabéns, mas isso é mérito seu. Você veio até mim e eu te falei a minha opinião, ofereci um tratamento, mas foi você que aceitou e colocou em prática. É mérito seu, é mérito seu. A cura é seu mérito, tá? E a espiritualidade, Deus, só quer coisas boas pra gente. O sofrimento, por mais ruim que ele pareça, ele tem sim um fundo positivo. Ele te traz amadurecimento. Se a gente não tivesse sofrimento e não acontecesse nada de ruim na nossa vida, a gente teria 60 anos com uma cabecinha de criança. A gente seria ingênuo. Como é que a gente iria enfrentar os problemas da vida adulta se a gente não sofresse, se a gente não tivesse criado uma carcassinha que é o amadurecimento? E ninguém amadurece no conforto, no bem bom, tá? A alegria da vida não faz a gente amadurecer. Não faz. O que faz a gente amadurecer são as pedradas que a gente leva, são as feridas, são as dores, são aquelas situações que você achou que jamais você ia passar e você se encontra naquela situação e você não sabe o que fazer. E você vai ter que se reinventar para sair daquilo porque você jamais imaginou passar. E no pior momento da sua vida, a espiritualidade tá com você. Tá com você. Você pode achar que você foi abandonado, que Deus te esqueceu, que Nossa Senhora não te ama, mas ela tá lá com você. Porque a gente não veio nessa vida a passeio. A gente não veio aqui para ficar batendo palminha e sendo feliz 100% do tempo. A gente veio com um propósito. E sofrer, ficar triste, sentir medo e ser alegre e dar risada, isso faz parte da vida. Essas emoções, se você está vivo, você vai estar passando por algum desafio, alguma situação, você vai estar superando alguma coisa e assim que você supera uma coisa, vai vir outra te desafiar. Às vezes cansa, eu sei que cansa, mas a gente ter esse entendimento que a gente é capaz, que a gente tá aqui com esse propósito e com essa missão, nos deixa mais forte. Porque se eu tô passando por isso é porque é meu, eu posso, é meu. Os problemas da sua vida são seus, não são culpa de mais ninguém, eles são seus. Se agarre neles e diga, eu reconheço como minha vida, meus problemas, eu assumo e eu vou fazer o melhor que eu posso. Não perca seu tempo culpando outras pessoas ou jogando a responsabilidade de alguém resolver aquilo por você. Eu acho tão engraçado, né, pensando de uma forma mais externa, assim, saindo um pouco da posição de médica, né? A gente querer ir num profissional, pela primeira vez, né, eu chegar lá no médico e encher o médico das minhas queixas e querer que ele responda o que é tudo aquilo. Se eu que vivi comigo por 30 anos não tenho ideia do que eu tô passando, como é que uma pessoa que nunca me viu na frente vai me dar todas as respostas me conhecendo em uma vez? Ele pode te ajudar, direcionar caminhos, é isso que a gente faz.
Tenta descobrir o que aquela pessoa precisa e direcionar ela para o melhor lugar. Tenta dar uma ajuda, tenta dar um direcionamento. Mas a gente é responsável pelos nossos problemas, pelas nossas dores. E, infelizmente, se você não gosta de onde você está agora, você é o responsável por mudar a sua situação e sair de onde você está. Se você está doente, se você está se sentindo infeliz, você precisa se mover em direção ao que você quer. E é engraçado que se a gente perguntar para as pessoas, tá, mas você está infeliz, você não gosta da sua vida nesse momento, mas o que você quer? Se você pudesse escolher alguma coisa na sua vida, o que você escolheria? E as pessoas ficam mudas porque elas não sabem o que elas querem. Elas não sabem nem pedir porque elas não sabem o que elas querem. Você quer o quê? Você quer dinheiro? Você quer morar na praia? Por que você quer isso? As pessoas reclamam muito, 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 só que elas não sabem pedir para o universo e para Deus o que elas querem. Quando a gente tem um objetivo claro e a gente sabe quem a gente é e para onde a gente vai, o que a gente quer, fica muito mais fácil conseguir. Porque Deus, o universo ou a força superior que você acredita não vai te dar algo que você não sabe que quer. Ou você acha que vai vir um anjinho ou a fada madrinha da Cinderela e vai te conceber a felicidade, o vestido, o príncipe encantado. Não, é você que vai ter que ir atrás. E o primeiro passo para isso é saber o que você quer. Você está infeliz com a sua vida, com o seu corpo, com a sua saúde, com as pessoas que estão à sua volta, o local onde você mora? Só existe uma pessoa para mudar isso, é você. Porque eu não sei o que você quer. Nem Voltou? Tinha pausado aqui. Me dei um ok. Voltou aí? Eu tô aparecendo? Acho que sim, né? Bom, vou continuar. Nem que eu pudesse te dar o que você quer, eu não conseguiria se você mesmo não sabe o que você quer, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é clareza no que a gente quer e para onde a gente quer ir. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, tá? E isso vale para tudo, gente. Vale para tudo na nossa vida e a nossa saúde não é diferente. Se para você não importa como você vai estar daqui 20, 30 ou 40 anos, quando você chegar lá nos 60, 70, tanto faz se você vai estar numa cadeira de roda ou viajando o mundo. Será que a gente não para se preocupar com isso? Com o que a gente vai colher lá na frente? A saúde integral, que eu falo tanto e que eu acho extremamente importante, é isso. A saúde, ela não é divisível. Eu não separo o corpo do espírito, eu não separo o corpo da mente, das emoções. Eu abraço tudo, eu carrego e eu digo, eu quero isso pra mim. E o que eu quero é o melhor pra mim. E só eu sei o que é melhor pra mim. O médico não sabe o que é melhor pra você. O seu terapeuta não sabe o que é melhor pra você. A sua mulher, o seu esposo, os seus filhos não sabem o que é melhor pra você. Só você sabe. E você tem que se preocupar com o que você vai colher lá na frente, tá? Não de uma forma que gere ansiedade, mas que gere autorresponsabilidade. E aí a Ângela comentou aqui, o principal responsável pela cura é o paciente. Sempre, gente, sempre. Às vezes os pacientes saem da consulta comigo, a gente tem uma conversa e ele vai encontrar a cura e a solução em outra coisa. Ah, doutora, aquele dia a gente conversou e aí eu cheguei em casa e eu percebi que o problema era aquilo e eu fui lá e fiz aquela coisa e resolvi, tô melhor e melhorei da ansiedade. Não fui eu que dei a cura, que tratei a pessoa. Foi ela que teve a percepção, que foi atrás, que se moveu em direção a isso. A Angela falou que o problema é que ainda a gente vive na luta com isso, né? É claro, porque a gente joga a responsabilidade sobre nós em cima dos outros.
Eu quero que o médico me cure. E se o médico não me cura, o médico é ruim. Ai, eu não vou na academia se não sei quem não for comigo. Eu jogo sempre a responsabilidade pro outro. E aí é muito fácil a gente se frustrar, é muito fácil dar errado. Porque se você pega o poder e joga na mão do outro, o poder não é mais seu. E você não decide mais nada. E o que eu falei esses dias, a gente tem o livre arbítrio. Todos temos o livre arbítrio. Somos livres, a gente não é escravo de ninguém. A gente não tá acorrentado, não tem ninguém obrigando a gente a fazer nada. Tudo que a gente faz é porque a gente escolhe fazer. Né? Tudo na nossa vida são escolhas, né? E você pode querer culpar as circunstâncias, porque é assim, mas na verdade a gente de alguma forma escolhe. Ó, o Du falou o seguinte: um dos problemas é que vivemos no imediatismo. Várias gerações que acham que é dever dos outros mudar o mundo, que um comprimido cura tudo. Não se vê que tu é uma construção diária contínua. Exatamente. Remédio, gente. Tem gente que não acredita em remédio, né? Que não gosta de remédio. Ninguém gosta de tomar remédio, né? Eu não gosto de tomar remédio. Sou péssima para tomar remédio. Sou péssima. Às vezes é necessário, né? Mas enfim. Mas a gente tá cheio de opções e de ferramentas que nos ajudam a passar pelas dificuldades da vida. Eu sei como é difícil a gente trabalhar sentindo dor para as mulheres, né? Quando menstruam, que sente aquela cólica terrível. A gente se sente o pior ser do mundo, porque é um mal-estar, assim, aquela cólica, aquela dor é terrível, é terrível. Graças a Deus existe um Buscopan, um Espidufem, essas coisas que a gente usa para cólica, que a gente consegue continuar a vida trabalhando, porque a gente sabe que a gente não para de trabalhar a hora que a gente quer, né? Nem quando fica doente, muitas vezes, né? A gente continua trabalhando. Graças a Deus tem os remédios para isso, né? Mas eu tenho paciente, gente, que usa assim, ó, 2 folhas de remédio. Eu vou dizer que eu fico assim, pensando, que pena que essa pessoa tem que usar tudo isso de remédio. E às vezes as pessoas estão tão profundas nas suas crenças limitantes que às vezes nem a gente falando talvez vai mudar, porque aquilo tá tão enraizado. Só se a pessoa quiser. Se ela tiver a iniciativa de querer, de buscar atrás, ela é capaz. Mas, às vezes, a gente vê que a coisa tá tão profunda, né? Eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exame. O médico vai ter que me dar um remédio. Eu tô com isso. Eu tenho que fazer uma cirurgia. A saúde não se resolve só no que a gente conhece, tá? Entendam isso. A medicina tradicional, ela é limitada. E a gente tem outros pilares de tratamento de saúde que são maravilhosos e que são pouco difundidos, que é a meditação, é a acupuntura, é o reiki, é o theta healing, as medicinas da terra, os florais. Que mais? Me ajudem aí, mandem aí. A constelação familiar, os vários tipos de terapia que a gente tem, o psicodrama, que mais? Os chás, rituais, meu Deus, tem tanta coisa. Yoga, exatamente. Isso tudo não é da medicina tradicional. Vocês já foram no médico Ayurveda? Tenho dificuldade de falar isso. Vocês já foram no médico, ele receitou assim? Fazer alongamento, comer tais alimentos, ir fazer terapia, sei lá. Já receitou, né? Coisas, a fitoterapia, chás, ervas. A gente não vê isso, tá? E não é porque está errado ou porque não funciona. A medicina chinesa, eu nem sei o nome que tem tudo isso, né? Eu chamo de medicina holística, sei lá. Isso não é difundido no Brasil porque isso não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. Isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro? É vender remédio, gente. É vender remédio. Eles ganham dinheiro com remédios, tá? E eles não estão errados nisso. Eles não estão errados. Os remédios são
necessários. Eles ajudam muitas pessoas. Eu, como cardiologista, honro demais as medicações que a gente tem, porque são saltos que a gente dá com os remédios de qualidade de vida, de sobrevida, de controle de sintomas. Os remédios são sim necessários, mas eles não são a única saída. A gente tem que recorrer sim a outras formas de tratar o ser humano. A gente tem que difundir que o paciente... já tive paciente que eu falei assim, amado, você tem que fazer uma constelação familiar. Você tem um problema energético na tua família que tá gerando essa doença física que você tem. Como é que eu vou falar isso para um paciente, gente? Vocês entendem como é difícil? E o que eu tô fazendo aqui é rompendo essa barreira. E dizendo para vocês que sim, existem outras saídas. Existem outras saídas. Só que a gente precisa abrir um pouquinho o nosso coração, abrir um pouquinho a nossa mente, parar de apontar tanto dedo, parar de julgar as pessoas. Ah, porque ó lá, o fulano faz reiki. Ah, o fulano é da Umbanda, ele faz macumba. Você não sabe a vida daquela pessoa, você não conhece. A gente nasce no preconceito, a gente nasce puro preconceito. E eu, no meu aprendizado como pessoa e médica, estou tendo a graça de conhecer muitas religiões, gente, que eu tinha preconceito. Eu tinha. Hoje em dia eu rezo para o santo do catolicismo, Nossa Senhora, Deus, Jesus. Eu vou lá na casa de oração, que é o espiritismo. Eu estou conhecendo a Umbanda, conhecendo Iemanjá, Oxalá, ainda não sei falar para vocês. O xamanismo, o budismo, que é maravilhoso, a Seishonoye, tudo isso tá aí para contribuir. Só que é você que vai ter que buscar. Eu não sei o que é melhor para você. E o que é verdade para mim, às vezes não é para você. O que é bom para mim, às vezes não é para você. Porque às vezes uma coisa que eu acredito, ela pega num ponto fraco teu que você não aceita e você não quer ir lá. Mas não tenha preconceito, não aponte o dedo para a pessoa que tá lá naquela religião, ou naquela prática, ou naquela terapia que você não acredita. Porque parte da cura está em acreditar. E se aquela pessoa está lá com consciência, com verdade, e está buscando aquilo para se curar, é dela. Ela vai colher os benefícios ou não daquilo. Mas cabe a ela decidir. Cabe a ela. Cabe a nós respeitar. A pessoa pode ser de uma religião, de outra, pode acreditar no que quiser. Mas não cabe a nós apontar o dedo, né? Vamos fazer cada dia mais esse treino de parar de olhar para fora e olhar mais para dentro. Parar de julgar a escolha do outro e olhar para minha escolha. O que eu estou escolhendo para minha vida? A fé faz parte da cura, com certeza, Poliana. A fé é o acreditar sem ver, né? E como é profundo isso, como exige uma entrega, né? Quando a gente acredita sem ver, eu entendo assim que a gente abre muito nosso campo de possibilidades, né? E a fé é acreditar sem ver. E para mim a espiritualidade é sentir sem ver. Porque você sente a espiritualidade, você sente ela falando com você, ela te direcionando. Mas a gente nem sempre está acordado para ver tudo, a gente não está consciente de todas as coisas, né? Mas essa fé, esse entendimento que a gente é um pedacinho de um todo e que existe uma energia muito poderosa, muito amorosa e muito bondosa nos regendo, que só quer o nosso bem, acho que isso faz bem para nossa saúde, Então, deixa eu ver que horas são. A gente começa a falar sobre isso, nem deu 1 hora, olha só. Eu tenho atendido muitas pessoas assim que estão em sofrimento emocional, espiritual, e a gente sempre conversa e tenta desmistificar um pouco, né? Porque a gente ainda tá saindo de uma era
que se achava que as doenças mentais não existiam e que era tudo bobagem, que era falta de ocupação, falta de Deus e tudo mais. E a gente sabe que não é assim. Nosso cérebro também adoece, né? Mas a gente tenho tentado trazer mais a espiritualidade também nas consultas, respeitando o limite de cada um, entendendo o que cada um precisa. E se vocês precisam de ajuda, busquem essa ajuda, tá? Não tô dizendo que tem que ser comigo, mas em algum profissional que você sinta que tenha algo para contribuir. Eu atendi já muitas pessoas, gente, e acontecem coisas incríveis lá no consultório, que vão muito além de consultas. E existem pessoas tão perdidas, assim, precisando de tanto amor e acolhimento e direcionamento. E eu digo isso porque vocês também podem ajudar outras pessoas. Quando a gente para de apontar o dedo e a gente passa a compreender o ser humano, a gente passa a poder ajudá-lo, né? Eu já tive paciente que tinha o terror noturno, que acordava toda noite com um pesadelo, apavorado, ouvindo barulho, vendo vulto, e essa pessoa foi até mim com um quadro de palpitação à noite. Ai, vamos fazer um exame. Ai, seu coração está ótimo. Mas se eu não entender esse contexto que ele vem, de estar tendo esses pesadelos noturnos que causam as palpitações, eu vou fazer o quê? Vou dar um remédio para palpitação e a pessoa vai continuar lá lidando com aquilo que ela não sabe como curar ou como pedir ajuda? É função do médico, do profissional da saúde, sim, abordar a parte emocional, mental e espiritual das pessoas. Você não precisa tratar. Gente, eu não trato várias coisas que eu vejo no consultório, eu não trato, gente. Eu percebo que elas estão ali, que elas precisam de um tratamento mental, emocional, espiritual, mas que eu não sou capaz de dar. Não ainda, talvez um dia eu tenha a ferramenta para fazer isso, mas hoje em dia eu não tenho, eu encaminho para acupuntura, eu encaminho para dar-lhe na leitura biológica, não sei se ela está aí, eu encaminho para terapeuta, para psicólogo, eu encaminho para fisioterapeuta, eu encaminho para ir na igreja, numa casa de oração. Eu encaminho para lugares que eu acho que vai ajudar a pessoa, para pessoas que eu já fiz tratamento para mim mesma, para pessoas que eu conheço, trabalho, confio e sei que vão ter algo para contribuir. E eu não encaminho todas as pessoas para os mesmos lugares. Eu tento entender a necessidade e tento achar junto com a pessoa o melhor profissional para tratar ela, tá? Porque não tem receita de bolo. Eu estava falando com uma paciente hoje que certa vez eu queria achar uma psicóloga para mim e eu procurei lá a mais famosa que tinha lá no Paraná, tinha escrito livro e tudo mais. Eu cheguei lá, foi péssimo, eu não gostei nada da consulta dela, da terapia, tá? E enquanto eu fui em outros terapeutas e psicólogos que foram maravilhosos. Então, você tem que achar o profissional que vai atender às tuas necessidades, tá? E a gente, quanto profissional, e eu sei que tem muitos profissionais aí da saúde que atendem pessoas, né? Nem que seja no comércio, mas você está sempre em contato com pessoas. Se alguém vem até você pedir uma ajuda, abra todo o seu coração, não julgue a pessoa e tente direcionar. Porque, mais uma vez, Deus e a espiritualidade são de uma sabedoria infinita. Se existe uma pessoa no teu caminho que está te pedindo ajuda, é porque você tem, sim, algo a oferecer para aquela pessoa. Você não precisa tratar ela, não precisa dar conselho, não precisa dizer para ela comprar tal remédio, mas direciona para alguma coisa que você acredita que vai ajudar. Porque às vezes o que ela precisa é só um direcionamento, é só um caminho. Ela precisa começar em alguma coisa. E às vezes as pessoas não sabem nem aonde ir, tá? Ó, a Cissa falou ali que a gente tem que ter confiança e correspondência com o psicólogo. Claro, você não vai abrir tua vida e expor todas as suas pendências emocionais com alguém que você não se sente à vontade.
né? Nem com um médico, nem com um terapeuta, nem com um massagista, nem com um professor de educação física. A gente tem que ter essa troca energética, né? Isso também é uma coisa espiritual. Sabe aquelas pessoas que parece que você conhece e já sente assim uma sincronicidade com a pessoa, que parece que vocês se conhecem há muito tempo? Isso também é uma coisa da alma, né? Por isso que eu digo, não tem como a gente viver nos tempos que estamos vivendo e ignorar que a gente é mais do que um corpo físico. Não dá, não dá. A gente já está quebrando muitos mitos, né? Estamos entendendo que temos mente, temos emoções, temos corpo e temos também o espírito. O espírito também tem que ser tratado. Ele merece amor, merece carinho, merece tratamento, merece nossa atenção. Quantas vezes você se abraçou e se agradeceu? Poxa, eu melhorei. Eu estava super ansiosa, mas eu fui lá, mudei a forma que eu estava vivendo a minha vida e eu tô melhor agora. E é graças a mim. Obrigada, serzinho, por ter tido a coragem de buscar e hoje está melhor. Muito obrigada. Você já fez carinho em você mesmo? Eu testei isso esses dias. A gente não faz carinho na gente mesmo, a gente não se conhece, a gente espera o amor de fora. O amor que a gente não se dá, a gente tenta buscar fora. Coisas tão sutis, tão sutis, tão sutis que a gente tem que aprender, né? Busque ser o médico de você mesmo. E se você tá perdido hoje, siga uma direção, que é voltar para si. Voltar para si. E a forma como você vai fazer isso não importa, não importa. Você pode meditar, você pode fazer yoga, você pode fazer terapia, seja ela qual for, não importa. Você pode ir num médico, num psicólogo, numa nutricionista, no personal trainer, você pode ir aonde você quiser. Na igreja você pode ir, no templo, você pode... Não sei, você pode escolher o caminho que você quiser. Mas busque algo que vai te trazer autoconhecimento e vai se voltar a você. Quando a gente olha para si, a gente encontra Deus, a gente encontra a espiritualidade. E de lá a gente consegue partir. Porque tendo esse pilar da espiritualidade de pé e fortalecido, você jamais vai cair. Você jamais vai cair. A sua vida pode desandar. Você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar doente e sozinho no mundo. Mas se o teu espírito estiver fortalecido, estiver consciente e estiver vivendo a sua verdade, jamais ninguém vai te derrubar e não tem obstáculo na vida que você não possa passar. Viva com consciência, viva com verdade e viva pra você. Pra você, seja a sua prioridade. Antes de querer ajudar alguém, ajude a si mesmo. Não queira estender a mão para os outros se você não estende ela para você mesmo. Se você não sabe identificar as tuas necessidades, não sabe identificar o que você precisa. Se você não respeita o seu tempo. Como é que a gente vai dar para alguém algo que a gente não tem? Como é que você vai dar amor para o outro se você não tem? Você vai se esgotar. Você vai se esgotar. Existem pessoas tão bondosas e caridosas, mas que às vezes têm depressão. Porque elas não estão olhando para elas estão doando tudo de bom que elas têm para o outro. Né? A Josi falou ali, eu não consultei com você, mas você mudou minha vida. Obrigada por estar aí sempre. A Josi é um exemplo, gente. Ela viu lá uma live que eu fiz, né, Josi? Mas ela decidiu mudar. Ela mudou a vida dela, ela perdeu peso e melhorou sua saúde, ela tá super bem, é mérito dela. Ela deu o primeiro passo. E vou dizer, né, Josi, não foi com nada mirabolante, técnicas milagrosas de emagrecimento. Não, ela botou o tênisinho, saiu andar, corrigiu a alimentação, mais salada, frutas, verduras, vegetais, menos fast food, e tá aí linda, bela e formosa. Ela tem que se agradecer, porque foi a atitude dela, foi a ação dela. Foi a ação dela. As pessoas à nossa volta,
estão sempre oferecendo algo que a gente precisa. Mesmo se você não goste de algo, aquilo está em ressonância com algo que tem dentro de você. Então, pare sempre observar isso. Os ensinamentos, eles acontecem o tempo inteiro. Eles estão ali, estão todos pairando ao nosso redor. Eles vêm através de pessoas, de músicas, de uma mensagem que você passa e vê, seja no Instagram, seja na rua. As mensagens estão todas aí. E a espiritualidade fala com você porque o Deus, ou o que você acredite, ele ama você, ele quer que você acorde, viva em verdade, em alegria, em amor, em amadurecimento. Você vai sofrer, vai chorar, vai ficar triste, mas você vai passar, você vai seguir, vai seguir. Isso é estar vivo. Isso só acaba quando a gente parte para a próxima, sai dessa e vai para outra. Aí acaba. Aquelas preocupações que não te deixam dormir toda noite, que eu sei que vocês ficam levando o trabalho para a cama, ficam lá fazendo continha, tentando resolver, isso acaba quando a gente morre, tá? Mas essa experiência de estar aqui, agora, fazer o melhor e ser o melhor, é só uma. E quanto vai durar, a gente não sabe. A gente não sabe. Espero que dure o tempo suficiente para que você saia um ser muito melhor do que chegou. E um ser com saldo positivo, acima de tudo. Que entre erros e acertos, sofrimentos e alegria, saia dessa vida agradecido. Eu fiz o melhor que eu pude, eu ajudei todos que eu pude e me ajudei acima de tudo. É importante falar sobre a morte, né? É muito importante falar sobre a morte. Porque a gente só entende a morte quando a gente entende a vida. A morte é a única certeza que a gente tem e a gente não fala dela. Acho que isso é assunto para uma outra live, né? Mas é importante falar da morte. A morte não é algo obscuro, proibido de falar. A morte é necessária, tudo que nasce morre. E tudo que morre dá lugar para outras coisas nascerem. E a morte não é o final. Assim eu acredito, não sei vocês. Mas não acho que seja o final. Acho que é só um ponto na nossa história. Um ponto de partida para outra. A gente tem o ponto de chegada e tem o ponto de partida. Então vamos viver essa vida como se não houvesse outra, mas com o entendimento que isso é só um pedaço da nossa história. Essa vida de sei lá quantos anos que a gente vai ter, é uma vivência do nosso espírito, que seja feita com consciência, com verdade e sem apontar para a vida do outro. Vamos tentar olhar mais para nós. Claro que a gente faz umas fofoquinhas às vezes, né? Mas é tudo do bem. Tudo do bem. Só para dar risada. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Pan falou assim, reorganizar a própria casa, corpo e alma, reconhecer seu próprio eu. É isso, né? A gente tá em equilíbrio. Quando você tá com você, gente, não importa a roupa que você veste, o local que você tá, não importa. É uma sensação muito boa. Ó, a Close te falou ali. Não sei se é a Su que tá ali. Deus e fé realmente é tudo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu adoro conversar, tanto aqui como quem me conhece fora das redes. É um assunto que eu adoro conversar. Eu tenho pacientes que às vezes me trazem experiências espirituais maravilhosas e que a gente fica lá perdendo tempo conversando. Às vezes eu tenho que me cuidar com o relógio, porque as vivências das pessoas são incríveis. E a gente tem que respeitar muito a pessoinha que a gente vê andando na rua, que vê cruzando o nosso caminho. Às vezes a gente olha e já começa a julgar, enfim, mas a gente não tem ideia o que as pessoas passam. É realmente incrível. Se a gente pudesse compartilhar mais, né? Se a gente pudesse conversar mais sobre coisas que realmente importam, né? Falar mais sobre o ser, menos sobre o ter, né? O ser, o estar, as verdades, a consciência. Se a gente pudesse falar mais de Deus, da espiritualidade, quanto a gente poderia contribuir para as outras pessoas, né? E contribuir para nós mesmos, para a gente vibrar numa coisa melhor, né? O conhecimento está aí, a gente só tem que buscar.
Obrigada a todo mundo que ficou aqui participando. Vou deixar a live salva. Eu sempre deixo salva porque sempre tem pessoas que não conseguem assistir, que têm interesse, né? Eu ia colocar no Face, mas eu só tô com celular, sem computador, hoje não deu. Vou mandar pra lá agora. Gente, obrigada. Vi que tem bastante mulher aí, né? A gente tem que chamar os homens para essa revolução espiritual que está acontecendo. As mulheres são realmente mais propensas, né, a fazer essa busca espiritual. Mas a gente precisa que os homens também se permitam estar nessa busca. E quando eu vejo os homens entendendo que eles são seres espirituais, que eles não são aquela casca grossa, durona, que tem que aguentar tudo sem reclamar, é muito lindo. É muito lindo, porque tanto o homem quanto a mulher têm muito a contribuir. E quanto mais seres em ressonância com o amor e com a espiritualidade a gente tiver, melhor a gente vai ser enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Então vamos espalhar sempre amor, luz, palavras de conforto. E se alguém vier te pedir ajuda, saiba que você tem algo para ajudar aquela pessoa. E ela busca em você algo que ela precisa. Acredite no seu poder. Todos somos médicos de nós mesmos e todos somos especiais e temos algo para contribuir para a caminhada do outro. Tá bom? Beijos para todos. Tenham uma boa noite. Hoje a lua, acho que a lua tá cheia ainda, mas é um momento astrológico muito importante. Aproveitem para se conectar, para rezar e agradecer acima de tudo e pensar o que você quer para sua vida. Bem lá no fundinho da sua alma, o que você mais quer. E faça a sua vida girar em torno disso, que muitas pessoas vão se beneficiar além de você. Beijo, gente!